pessoal, eu sou a professora Fernanda. Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre tudo que a gente trabalhou no mês de agosto. Segundo ano, História e Geografia. Vamos lá fazer essa viagem? Olha só, quem lembra que a gente passou um mês falando sobre a nossa cidade, como ela surgiu, os símbolos da nossa cidade, o nosso hino, a Batalha do Monte das Tabocas. Então, a gente vai hoje revisar tudo isso e fiquem ligados, porque amanhã a gente vai fazer um quiz especial sobre esse assunto que a gente está vendo hoje. Então, tem que ficar bem ligado nos assuntos para poder responder as perguntas, tá bom? Olha só, a gente analisou o contexto histórico da época. Quem lembra? No ano de 1500, quando os portugueses vieram para cá, para o Brasil, e teve o descobrimento, iniciou-se a colonização do Brasil, né? A família real veio para cá, morar aqui no Brasil, o rei e a rainha de Portugal, né? E aí começou a exploração da terra, o plantio de cana-de-açúcar, e o Brasil, ele se tornou o maior produtor de açúcar do mundo naquela época. Então, ele era muito visado, todas as nações queriam vir para cá para poder explorar o Brasil. Ó, aí a gente falou sobre a origem do estado de Pernambuco, como foi que começou, através de Duarte Coelho, quando Pernambuco era capitanias hereditárias, como é que funcionava? O rei, ele dividiu as terras do Brasil em capitanias e doou para cada português. Pronto, Duarte Coelho, ele chegou aqui em Pernambuco, estabeleceu-se em Olinda, isso foi em 1535, então 35 anos depois que o Brasil foi descoberto, certo? Depois veio a insurreição pernambucana. Quem lembra as batalhas que aconteceram? Por quê? Como eu falei para vocês, todas as nações do mundo queriam vir para cá explorar o Brasil, principalmente o Nordeste, que produzia cana-de-açúcar. Então, os holandeses, eles queriam vir para cá e eles queriam tomar o Brasil para eles, certo? Mas aí os portugueses, na época, que já moravam aqui, os pernambucanos que já eram nascidos aqui, eles tiveram vários combates para poder expulsar os holandeses daqui. E esses combates chamou-se Insurreição Pernambucana. Olha só, a gente viu também sobre os símbolos nacionais. O que são os símbolos nacionais? São manifestações de valor histórico e cultural expressos de forma escrita e visual, criados para motivar e transmitir o sentimento de união do povo. Os símbolos mostram para o mundo a soberania de uma nação, certo? Então aqui, ó, os símbolos nacionais brasileiros. Temos a bandeira, o brasão, o hino do Brasil, certo? Então, quando eles foram criados, quando o hino foi feito, quando o brasão foi criado, a bandeira foi inspirada justamente nesse momento histórico que o Brasil vivia. E aí a gente tem também, ó, os símbolos da nossa cidade, de Vitória de Santo Antão. A bandeira, o hino e o brasão, certo? Olha, temos a bandeira aí, ó. Para quem não conhecia a bandeira da sua cidade, essa é a bandeira da cidade de Vitória de Santo Antão. Certo? Vamos ver o que é que significa cada símbolo desse. Olha só, temos a esfera armilar, que é a nossa primeira arma, é um símbolo, né? Representa a primeira arma, que foi recebida após os feitos em Tabocas. Lembra da Batalha das Tabocas? Que os pernambucanos venceram e expulsaram os holandeses? Pronto. Temos a cruz, que representa a origem portuguesa. Os dois leões, que representam a bravura dos pernambucanos, o círculo vermelho, representando o meridiano imaginário, o sol, que representa raios de liberdade, o monte, que serve para lembrar a vitória da Batalha de Tabocas, lembrando que a batalha aconteceu ao sol quente de 1h da tarde, né? Então, esse sol com esse monte aí também representa isso. Temos os louros, que representam nossas vitórias, e as cores que foram escolhidas por influência da fé católica, né? A fé católica daqui do Brasil, ela foi muito influenciada pela fé católica de Portugal. Então, essas cores foram escolhidas por causa disso. E aí temos o brasão da nossa cidade também, né? Tem os símbolos do brasão, são símbolos que estão na nossa bandeira. E ó, as três armas que simbolizam e homenageiam a união das três raças na Batalha das Tabocas.
Então, Henrique Dias, Felipe Camarão e André Vidal de Negreiros foram heróis estrategistas da batalha. E cada um representava uma raça, tá? Felipe Camarão representou os índios, que já moravam aqui em Pernambuco. Henrique Dias representou os pernambucanos e André Vidal de Negreiros representou Portugal. Mas e o hino, né? Vamos falar um pouco sobre o hino. A gente teve uma aula só sobre ele e foi bem legal. Vamos lá. O hino, ele é importante para ressaltar que a canção representa uma nação. Então, aqui eu estou falando do hino nacional, mas a gente pode trazer o contexto para a nossa cidade. Então, exalta fatos acontecidos, simboliza todas as lutas por ela passadas, carrega a identidade de um povo e garante a responsabilidade de ser o porta-voz da nação para o restante do mundo. Então, quando se fez o hino de Vitória de Santo Antão, foi isso que simbolizou. O hino de Vitória de Santo Antão, ele foi o porta-voz e para dizer tudo o que aconteceu na história da cidade, certo? Olha só, aqui é o hino da Vitória, a gente vai trabalhar ele, a gente vai escutar ele mais uma vez para vocês nunca mais esquecerem, porque olha, tenho certeza que a maioria de vocês não conheciam o hino da cidade, ou nunca sequer tinham escutado. Então a gente vai escutar ele mais uma vez para poder relembrar, tá bom? Olha só, eu trouxe umas informações para vocês também da pessoa que escreveu esse hino. Ele era um poeta, José Teixeira de Albuquerque. Ele foi um poeta muito importante para a história, tanto de Vitória de Santo Antão quanto de Pernambuco. Olha só, ele nasceu na Fazenda Porteiras, em Vitória de Santo Antão, aos 23 de agosto de 1892. Seus pais, Luiz Antônio de Albuquerque e Dontila Teixeira de Albuquerque. Ele estudou medicina na Faculdade da Bahia, mas ele desistiu do curso no terceiro ano, né? Por quê? Porque ele sempre quis ser poeta. E aí ele se realizou como poeta, como jornalista, como escritor. Foi casado com Marta de Holanda, que também é uma figura de muita importância aqui para a história da nossa cidade. A gente vai falar um pouquinho sobre ela mais no final da aula, certo? E o hino, ele foi escrito em 1926. Olha só. Vou ler o hino para vocês e eu destaquei algumas partes do hino para a gente trabalhar sobre ela. Vejam só. Vitória, o nome teu somente encerra o desejo maior que tem um povo. Quando eu ouço teu nome, ó minha terra, sinto as veias arfando em corpo novo. Olha só, arfando é uma palavra que a gente não costuma muito ouvir. E o que é que ela representa? Ela vem do verbo arfar e quer dizer respirar, puxar o ar. Entre as tuas irmãs de maior glória, apareces risonha e sobranceira, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Aqui ele fala da Batalha do Monte das Tabocas, que a Batalha do Monte das Tabocas, ela teve muita importância para a história de Pernambuco e do Brasil como um todo, porque foi aqui que começou a expulsão dos holandeses, para que eles não dominassem o Brasil, eles queriam tomar o Brasil para eles. Então foi a Batalha do Monte das Tabocas que começou e terminou na Batalha do Monte dos Guararapes, quando eles foram embora de vez. Mas foi aqui, na Batalha do Monte das Tabocas, que tudo começou. No Monte das Tabocas, deu-te norte, de Fernandes Vieira, a grande fama. Olha só, Fernandes Vieira era o governador de Pernambuco e foi um dos líderes da Batalha do Monte das Tabocas. E o feito de Mariana, ingente e forte, atende à voz da pátria que ele chama. Mariana Malha de Rego Barreto foi uma jovem antonense que se ofereceu para prestar serviços humanitários na Guerra do Paraguai. Em sua homenagem, a principal avenida da cidade recebe o seu nome, assim como uma escola municipal. Os campos teus floridos azulados repetem pela aurora e no sol posto o grito de teus filhos denodados que nos legaram o dia 3 de agosto. Mais uma vez, ele se refere à Batalha do Monte das Tabocas, que aconteceu no dia 3 de agosto de 1645. E os filhos teus cantando noite e dia, bem como outrora, os bardos do Tabor, vão levando braçados de alegria para enfeitar vitória o teu valor. E se um dia o ricão pernambucano precisar do meu sangue em teu favor, darei altivo como um pelicano e destemido como um lutador. E aí, vocês gostaram do hino da cidade? Olha só, o hino, ele tem importância. É importante que a gente conheça os símbolos da nossa cidade, porque faz parte da nossa história. É a identidade do nosso povo. A importância da gente se ver como agente histórico.
Um dia, aquelas pessoas foram agentes históricos que hoje a gente lê sobre a história delas. E no futuro, alguém vai ler sobre a história que você está construindo agora. Então, é importante que a gente se veja como agente histórico. Somos responsáveis pela construção e formação da história da nossa comunidade, da nossa cidade e do nosso país. Agora a gente vai ver um videozinho sobre a Batalha das Tabocas. Monte das Tabocas. Área da zona rural da Vitória de Santo Antão, Pernambuco, guarda uma importante parte da história do Brasil. Foi nesse pedaço de terra, medindo aproximadamente 11 hectares, que em 3 de agosto de 1645, 2 anos antes da Batalha dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, luso-brasileiros e holandeses travaram a Batalha das Tabocas, um marco na insurreição pernambucana e do que hoje se tornou uma nação. Aqui também originou-se o embrião do Exército Brasileiro. Perseguido pelos holandeses, o senhor de engenho João Fernandes Vieira, que havia assumido a liderança da resistência pernambucana contra os invasores, buscou guarida com suas tropas, que incluía dezenas de índios aliados no Monte das Tabocas. E aqui, norteado pelo experiente sargento-mor Antônio Dias Cardoso, Fernandes Vieira montou trincheiras nas partes altas do monte, protegidos por imensos tabocais que rodeavam o lugar. Os bambuzais, aliás, além de terem dado o nome ao monte, também serviram de armadilhas contra os holandeses, já que foram cortados em seu tronco em forma de espetos. Na manhã de 3 de agosto de 1645, as tropas holandesas, que tinham à frente uma multidão de índios aliados, foram avistadas se aproximando do monte, beirando o curso do rio Itapacurá. A sorte da nossa causa depende desse primeiro combate, teria dito Fernandes Vieira. A causa era a libertação de Pernambuco. À 1 da tarde desse dia, a Batalha das Tabocas iniciou-se. Os combates duraram por toda a tarde, findando-se ao cair da noite, quando os holandeses, bem mais equipados, preparados e em maior número, viram-se derrotados pelos bravos defensores de nossa terra. E fugiram, em disparada. Narra a tradição que durante os fortes combates, Nossa Senhora apareceu aos soldados com o menino Jesus no braço, na companhia de Santo Antão. Dessa crença, surgiram 2 fatos. Em 1943, a cidade onde o monte se encontra passou a se chamar Vitória de Santo Antão. E em 1945, no tricentenário da batalha, foi erguida no local uma capela em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Uma promessa que havia sido feita por João Fernandes Vieira logo após a vitória sobre os Flamengos. Em 9 de novembro de 1978, foi assinada uma escritura de desapropriação de parte da área que circunda o espigão principal. Em 11 de março de 1986, o governo estadual homologou o tombamento do sítio histórico Monte das Tabocas. Monte das Tabocas. Aqui germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria. Olha aí, então, como eu expliquei para vocês, né, aqui no Monte das Tabocas foi a primeira batalha para a expulsão dos holandeses. Então, aqui foi onde tudo começou. O vídeo resumiu bem para vocês isso. Aqui eu trouxe para vocês os principais personagens da batalha: Henrique Dias, Felipe Camarão e André Vidal de Negreiros, como eu falei para vocês. Em uma outra aula, a gente falou também sobre o surgimento da cidade, né? Como foi que chegamos até esse nome, Vitória de Santo Antão? Sempre foi esse nome? Existiram outros nomes antes desse? Como é que se deu isso? Então eu trouxe para vocês, a gente falou um pouquinho sobre Pernambuco, que ele é um das 27 unidades federativas do Brasil, e ele é dividido em 185 municípios. Olha só, é muito município, né?
É muita cidadezinha, estão vendo? Aonde será que... Esse aí é o mapa de Pernambuco, tá, gente? Aonde é que será que está a Vitória de Santo Antão? Você sabe? Olha ela aqui, ó. Estão vendo? No mapa de Pernambuco, localiza-se aí. Então, assim, como é que tudo começou, né? Em 1626, o português Antônio Diogo de Braga, vindo da ilha de Santo Antão de Cabo Verde, fixou residência com seus parentes e edificou uma capela em homenagem a Santo Antão da Mata. Olha só, esse é o busto de Diogo Braga, ele está localizado na Praça Diogo Braga, aqui em Vitória de Santo Antão. Foi uma homenagem ao fundador da cidade, Antônio Diogo de Braga, que veio da ilha de Cabo Verde em 1926 e fixou residência com seus parentes, certo? O busto foi inaugurado em 1926, na comemoração do tricentenário da fundação da cidade. Então, antes, quando Diogo de Braga chegou aqui, deu-se o nome de Cidade de Braga, né? Aquele vilarejo que ele começou a construir. Olha só, em 1774, a cidade de Braga foi chamada de Santo Antão da Mata, quando já tinha uma população estimada de 4.866 habitantes. Então, chamava cidade de Braga, depois passou a ser chamada de Santo Antão da Mata, certo? Santo Antão da Mata, ela localizava-se em uma situação privilegiada. Tinha cursos de água, ficava na passagem dos viajantes, tinha feiras livres muito importantes. As pessoas vinham de Olinda e de Recife para comprar nas feiras daqui de Santo Antão da Mata. E aí, evoluindo sucessivamente da condução de povoação à freguesia, passando posteriormente à categoria de vila, pelo Alvará Régio de 27 de julho de 1811, assinado pelo então príncipe regente Dom João. A mesma foi oficialmente instalada em 28 de maio de 1812. Então, olha só, passou de povoação à freguesia e depois passou a ser vila, Vila Santo Antão da Mata, certo? O território dessa freguesia, dessa vila, ele era imenso. Olha, Vitória de Santo Antão, que na época ainda se chamava Santo Antão da Mata, ia de Bezerro, abrangia Bezerros, Gravatá, Caruaru, Bonito, São Caetano, Sairé, Xangrande, Pombos, Camocim de São Félix, São Joaquim, Barra de Guabiraba, Riacho das Almas e Cortês. Então, Santo Antão da Mata era tudo isso junto. Com o tempo, foi evoluindo e eles foram se separando e hoje temos a cidade que conhecemos, né? Os municípios que são vizinhos de Vitória: Pombos, Xande e Alegria, Glória do Goitá e Bonança. Mas, pela Lei Provincial número 113, de 6 de maio de 1843, que foi sancionada pelo Barão da Boa Vista, o então presidente da província de Pernambuco, Santo Antão da Mata foi elevada a cidade e teve seu nome mudado para Cidade da Vitória, em homenagem à batalha ganha pelos pernambucanos sobre os holandeses no Monte das Tabocas. Você sabia disso? Então, olha, chamava Cidade de Braga, depois passou a ser chamada de Santo Antão da Mata e só em 1843 que ela passou a ser chamada Cidade da Vitória de Santo Antão, em homenagem à vitória do Monte das Tabocas, que vocês já conhecem, que foi quando os pernambucanos expulsaram os holandeses. Aqui eu trouxe alguns nomes importantes para a nossa cidade. Antônio de Braga, Antônio Diogo de Braga, que foi o fundador, né, e que deu origem à cidade. Mariana Malha, que eu falei para vocês sobre ela, que ela é citada no nosso hino, certo? Ela foi uma jovem antonense que se ofereceu para prestar serviços humanitários na Guerra do Paraguai. José Teixeira de Albuquerque, que foi quem escreveu o nosso hino. E Marta de Holanda Cavalcante, que era a esposa de José Teixeira. Ela também era poetisa também, como ele. Ela teve uma importância muito grande na luta do feminismo na cidade. Então, até hoje, ela é muito lembrada nas histórias. Agora eu trouxe para vocês um videozinho que fala um pouco sobre o surgimento da cidade e como ela é até hoje. Bem legal, assistam. O que hoje é Vitória de Santo Antão nasceu em 1626, quando Diogo de Braga, vindo de Portugal, fixou residência com seus parentes aqui.
e edificou uma capela em homenagem a Santo Antão da Mata. Nascia a cidade de Braga, que em 1774 virou Santo Antão. Em 1843, passou a se chamar Vitória de Santo Antão, em homenagem à batalha ganha pelas tropas luso-brasileiras sobre os holandeses no Monte das Tabocas, creditada ao milagre de Santo Antão. A batalha aconteceu em 3 de agosto de 1645 e foi o início do sentimento nativista de nosso povo e a expulsão definitiva dos holandeses, fortificada 3 anos depois, com a primeira batalha vencida no Monte dos Guararapes. Da época que ainda se chamava Santo Antão da Mata, só existe hoje o Sobradinho Mourisco, na Rua Imperial, número 81, no centro da Vitória. Um prédio de taipa datado do início do século XVIII. Vitória de Santo Antão é a terra do escritor Osman Lins, autor de vários clássicos como A Valovara, Lisbela e o Prisioneiro. É a cidade do time do Vitória, que tantas alegrias já deu à torcida tricolor das Tabocas, como ser, mais uma vez, campeão pernambucano de futebol feminino. Do time do Veracruz, de tantas histórias e belo futebol. Polo médico da Zona da Mata, Vitória possui 5 hospitais, sendo um deles uma policlínica, referência na região. Com excelente localização geográfica, o município tem recebido inúmeros investimentos nacionais e internacionais. Grandes indústrias estão se instalando aqui, como a Kraft Foods, segunda maior fabricante de gêneros alimentícios do mundo, a Sadia, a Metal Frio e muitas outras. Aqui também é a terra da Pitu, aguardente de renome internacional, consumida no mundo inteiro. O comércio é forte e abastece toda a região da Zona da Mata. As maiores lojas de varejo estão instaladas aqui. A Feira Livre é uma das maiores do Nordeste e é tão antiga que lá no século XVIII recebia a visita de mascates vindos de Minas Gerais para comprar produtos artesanais aqui. A cidade também possui belíssimas igrejas, como a da Matriz de Santo Antão, a de Nossa Senhora do Livramento e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O município ainda explora a cultura canavieira, mas o forte da região é a produção de hortaliças, tendo Natuba e Pirituba como os grandes produtores de Pernambuco, abastecendo todo o Nordeste brasileiro. Vitória também é um grande polo educacional, com 2 faculdades particulares, uma universidade federal e um campus do IFEP, Instituto Tecnológico Federal de Pernambuco. Com o talento dos artistas locais, Vitória apresenta um dos maiores espetáculos da Paixão de Cristo, a Paixão por Vitória, que leva multidões à praça pública. Aqui vou deixar meu coração. E quando se fala de festa, além do São João, Vitória do Pé de Serra, o grande momento da cidade é o Carnaval. Aqui tem monte, cebola quente e camelo. Com a originalidade de seus clubes e troças com o nome de bichos, as fantasias e carros alegóricos que fazem do Carnaval da Vitória um dos maiores do país. O Carnaval Vitória das Alegorias. Mas é dentro de cada um vitoriense, no coração desse povo, alegre, hospitaleiro e que nunca esquece suas raízes, que está a maior riqueza desta linda cidade, chamada Vitória de Santo Antão. E é isso, gente. Esse vídeo, ele traz muito da cultura da cidade de vocês. Tenham orgulho da cidade que vocês moram, de fazer parte de Vitória de Santo Antão, porque ela tem uma história muito linda e representa muito para o estado de Pernambuco e para o Brasil como um todo. Essa foi a nossa revisão de hoje. Pessoal, não esqueçam. Fiquem em casa, se precisar sair, use máscara, não aglomerem, tomem vacina. Todo mundo da sua casa já tomou vacina? Pesquisem aí. Não esqueçam de pedir para seu pai, sua tia, sua mãe
quem já estiver na idade certa, se vacinar, porque é importante para que a gente volte logo, logo para nossas aulas presenciais, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!